Olá, olá. Vamos bater um papo aqui? Vou fazer aqui uma flor catavento. Quero bater um papo com você. Numa certa época da minha vida, eu comecei a passar uma dificuldade porque não havia carne na minha casa naqueles dias para comer. E aí, meu pastor falou bem assim: aqueles que não tiverem, que tiverem experiências na sua casa durante a semana, conta no final de semana, que é para aumento da nossa fé, e não deixa de contar e tal. E aí eu pensei, quero ter uma experiência com o Criador. Aí eu falei, mas como assim? Fazer as minhas orações, né? Pedindo ao Senhor, que se Ele quisesse me dar alguma experiência para me contar no final de semana, pois vocês acreditam. Mas só falta carne na minha casa. Tinha o arroz, o feijão e tava faltando a carne. E meu marido assim, meio que indignado porque ele falou, poxa, mas eu trabalho tanto e não tá tendo carne, por quê? E tal. E eu orando. Alguma coisa está acontecendo porque faltou a carne. Aí eu pedi meu filho que ele fosse lá na quitanda do seu Zé, pegar com ele uma moeda para me comprar uma carne. Mas ele voltou e falou, mãe, ele falou que não tem emprestado. E aí eu pedi ao meu filho, vai lá e vende esse pano de prato aqui, porque nessa época eu trabalhava muito com pano de prato. Vai lá e vende esse pano de prato e traz esse dinheiro que é para a gente comprar carne, fazer hoje, porque o seu pai não vai reclamar mais sem carne. Meu filho foi e não conseguiu vender. Olha que ele saiu para vender esse pano de prato barato. Um preço barato para ver se vendia logo para a gente comprar a carne para fazer na janta. E meu filho não conseguiu vender esse pano de prato. E eu percebi que tudo estava ficando difícil, de modo que era para contribuir para não conseguir comprar aquela carne naquele dia. E aí eu, com todo o meu pensamento, eu falei, não, eu vou orar ao Senhor porque eu quero comer carne hoje. 2 dias sem comer carne, que é isso? Pessoal, isso não foi agora não, tá? Tem um certo tempinho. E aí, eu esperando uma prima minha chegar do serviço, perguntei para ela se ela tinha então, olha, pela moeda que eu vou falar, vocês vão imaginar mais ou menos quanto tempo tem isso. Eu falei com ela, você tem aí R$ 5 pra gente comprar uma coxa de frango? Aí ela falou assim, não, eu tenho R$ 2, mas eu vou pegar esses R$ 2 e eu te dou um e fico com um, porque eu também preciso de comprar. Pensa, pessoal, aí eu já fiquei já meio intrigada. R$ 1 de coxa de frango não daria. Aí ela usou essa expressão assim, vamos comprar um dorso de frango, né? Hoje é chique falar dorso de frango. Vamos comprar uma carcaça. Aí eu falei, não, eu não queria comprar a carcaça porque eu queria comprar coxa de frango. Aquela hora eu fui meio soberba, né? Eu queria comprar coxa de frango. Aí ela falou, mas se você não tem dinheiro, eu também não tenho dinheiro, como é que você vai querer comprar coxa de frango? Você já tentou pegar esse dinheiro emprestado? Você já
tentou vender seus panos de prato mais barato e você não conseguiu. E agora você está querendo comer coxa de frango, vamos comprar carcaça. Eu virei para ela e falei assim, interessante que no passado o nosso Deus enviou chuva de carne do céu, que foi as codornizes. E por que que hoje eu tenho que comer carcaça? Eu não queria. E ela falou comigo, não, vamos comprar assim mesmo, que é melhor você comer isso do que você não ter nada. E eu falei, tudo bem. Aí ela falou assim, ó, você então, vamos lá na frente comprar. Eu falei com ela assim, então eu vou lá dentro de casa, vou passar um creme nas pernas, que tá meio russa, e vou com você lá na frente comprar essa carcaça. Mas muito indignada, porque eu não queria comer carcaça, pensando comigo, meu Deus é rico, não queria comer carcaça, não queria comer carcaça. No passado, Deus mandou, o povo dele comeu à vontade. Enfim, entrei para passar um creme nas pernas, eu ouvi uma voz que falou comigo, coloca um camisão. Eu fiquei meio intrigada com aquela voz que falou comigo, coloque um camisão. Por que um camisão, né? Se eu tava com a roupa decente. A voz tornou a falar comigo, coloca um camisão. Eu passei o creme nas pernas, coloquei aquele camisão e quando eu saí pro lado de fora, essa minha prima falou, você tá doida? Você entrou para passar um creme nas pernas e voltou com um camisão que parece que é de dormir. Ajeita isso aí por dentro, eu ajeitei direitinho. Mas fiquei naquela expectativa, indo comprar a carcaça junto com ela. E chegando lá, no meio do caminho, eu fui falando com ela. Você já pensou? Poxa, Deus mandou uma chuva de carne do céu e eu vou comprar carcaça. E ela falando comigo, dá-se por satisfeita, que é o que nós vamos conseguir comprar hoje. E eu já 3 dias sem comer carne, eu falei, pode ser uma opção. Mas a minha mente lembrando, o Criador mandou lá no passado, foi carne, não foi sobrinhas não. Chegando na metade do caminho, quando eu saí, mais ela para comprar, chegando bem próximo do recinto, escutei quando de repente um carro de frango passou e eu falei com ela assim, olha lá, tá vendo? Olha, o carro de frango que está passando, você já pensou se esse carro de frango pudesse jogar umas galinhas para nós? Ela falou assim, você está no passado, né, ainda lembrando disso, dessas coisas? E eu falei, eu não estou no passado, porque o meu Deus é do passado e de ontem, de hoje. E ele pode operar um milagre. Estou falando isso com ela. Quando de repente, pessoal, aquele caminhão deu uma freada no quebra-mola, as portas se abriram. E o que caiu daquele caminhão? A caixa cheia de galinha, congelado, não tem? Resfriado. Caiu ali 4 caixas. Olha, pessoal, como é que tá ficando a minha florzinha catavento. Não repara a minha unha, não. Repara a flor, tá vendo? Caiu daquele caminhão 4 caixas de coxa de frango. E aí, eu gritei para ela, olha, olha, o nosso Deus é rico, o nosso Deus é vivo, olha lá, olha lá. E quando eu fui correndo para poder pegar as coxas de frango, apareceu um homem assim com um facão na mão, riscando para lá e para cá, dizendo, não põe ninguém, não põe, ninguém ponha, ninguém ponha.
E eu falei, poxa, irmão, me dá aí um pacote desse. Ele falou, você pode apanhar. Agora vem a surpresa melhor. Imagine aonde eu coloquei os pacotes resfriados de frango, do camisão. Estiquei aquele camisão, coloquei 3 pacotes de coxas de frango, daqueles bem grandes, e mais 2 pacotes de galinha. E essa minha prima pegou ao inverso. 3 pacotes de galinha e 2 de coxa de frango. E eu peguei 3 pacotes de coxa de frango e 2 galinhas. E aí? Quem é que ganhou nessa parada? O nosso Criador. Por quê? Porque Ele é Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Quando aquele caminhão abriu as portas, que caiu aqueles pacotes de frango resfriado, acredito eu que foi exatamente porque eu acreditei que o nosso Deus é de ontem, de hoje e vai ser de eternamente. E ali eu peguei aqueles pacotes, mas eu peguei e coloquei no camisão, que aquela voz tinha me falado, coloque no camisão, troque o camisão, troque o camisão. E justamente ali eu coloquei, tá? Eu coloquei os pacotes de 3 pacotes de coxa, sobrecoxa, e 3 pacotes de coxa sobrecoxa e 2 pacotes de frango, e 2 galinhas. E ela falou assim, mas aonde será que eu coloco o meu? Eu pensei cá comigo, o nosso Deus é fiel, porque Ele providenciou o frango, a carne que estava me faltando. Ele providenciou o transporte, que era o jeito de eu carregar, porque não teria como pedir uma sacola naquela hora a ninguém. E eu coloquei ali naquele camisão. Eu vim feliz da vida e ouvindo ela falar. Você tinha razão. Realmente, esse Deus que era do passado, ele continua sendo o mesmo Deus de hoje. E isso ficou para mim uma experiência incrível, a qual eu contei na igreja. Por quê? Eu queria ter uma experiência, eu queria ter um contato com Deus, mas eu não sabia aonde que ele ia agir, em que horas que ele ia agir. E ele agiu naquela hora em que eu acreditei que ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Comi frango naquele dia, comi frango assado, comi coxas de frango ensopada. E tantos outros pratos eu poderia fazer. Isso serviu de experiência, mas de que modo? Do modo em que o nosso Deus, quando nós confiamos e profetizamos que Ele é de ontem e de hoje, Ele é o nosso Deus de eternamente. No dia de hoje, qual é a experiência que você quer ter com o Senhor? Pede a Ele te dá. E a minha florzinha catavento está pronta. Um beijo!